Olá, meu povo querido, abençoado, próspero e abundante. Neste vídeo, você vai poder assistir um resumo do nosso primeiro encontro da nossa jornada de 21 dias de transformação e organização financeira. E neste primeiro encontro, tivemos a participação de dois convidados muito especiais. O nosso querido irmão Everaldo Moura e o nosso querido e amado pastor Wallace Sterce. E agora você vai ficar por dentro de todos os detalhes que o nosso querido irmão Everaldo trouxe para abençoar as nossas vidas. Mas primeiro, deixa eu apresentá-lo para vocês. O nosso querido irmão Everaldo Moura é palestrante, educador financeiro, escritor, mestre em administração, doutorando em ciências empresariais e autor do livro Como Construir Patrimônio Saindo do Zero. E uma das certezas que o Everaldo tem é que é possível ganhar apenas um salário mínimo e aposentar com mais de 10 mil reais. Então fique agora com a fala do nosso querido irmão. Queridos irmãos e amigos que estão conosco aqui nesta live, meu boa noite para vocês, boa semana. É uma alegria poder receber esse convite aqui do Javerson aqui e poder participar com você nesse primeiro momento, dar esse pontapé também aqui, falando sobre educação financeira, né? Falando sobre finanças, um tema extremamente importante, um tema quente, um tema oportuno e que faz com que mexa com toda a nossa vida, né? Eu acho que a primeira área da área de mordomia nossa que a gente deve cuidar na vida é a saúde. Sem saúde, a gente não avança, a gente não prospera. E a gente precisa cuidar, especialmente aí das nossas finanças, né? Então, se a gente não cuidar das nossas finanças, nós iremos adoecer, nós iremos ter problema, nós iremos ter dificuldades, nós iremos adoecer e, infelizmente, tem muitas pessoas, né, que, infelizmente, acabam tomando decisões precipitadas em decorrência dessa questão da desorganização financeira, né? Como o Javerson falou para você, eu sou Everaldo Moura, eu atuo na área financeira, né, que esse dado eu acabei não passando para ele há 26 anos, né, que eu atuo na área financeira, que eu trabalho com finanças, que eu cuido de finanças de pessoas, cuido das minhas, principalmente, né, eu acho que finanças é um tema muito sensível. Quando a gente vai para a Bíblia, especificamente, né, ali no livro, no livro de Timóteo, se não me falha a memória, a Bíblia diz lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E de fato é verdade, né? Nós devemos amar as pessoas e cuidar bem das nossas finanças. Nós não devemos amar o dinheiro, mas eu tenho algo a dizer para vocês, que a falta do dinheiro tem causado diversos problemas nas famílias. E aí eu quero trazer um dado, né, que hoje vou fazer só essa introdução para vocês. Por exemplo, hoje nós temos 70% das famílias brasileiras, Javerson, que ganham acima de 10 salários mínimos estão endividadas. Olha esse dado, né? Então a gente percebe o seguinte, que não é porque eu ganho muito que vou estar bem, pelo contrário. A grande maioria das famílias que ganham mais de 10 salários mínimos, elas estão endividadas, estão com problemas financeiros. Ao passo que quem ganha de 1 a 3 salários mínimos, só 30% das famílias é que estão endividadas. Ou seja, então, nós derrubamos por terra aqui aquela teoria. Se eu ganhar mais, eu vou quitar as minhas dívidas. Não funciona assim. Infelizmente, no Brasil é o seguinte, se eu ganho mais, eu me endivido mais. Ao invés de ser eu ganho mais, eu não tenho dívidas, é o contrário. Por quê? Infelizmente, a grande maioria das famílias brasileiras, se tem um aumento de salário, por exemplo, ganha 3 mil reais e passa a ganhar 5, eles não conseguem mais viver com 3. Eles querem viver com 6 mil reais. Ou seja, se muda o padrão de vida de forma desnecessária, de forma desorganizada
e ao invés de ter uma sobra financeira, infelizmente, se endividam mais ainda e cavam um buraco que não tem jeito, que não tem solução. Sobre essa questão, Jefferson, a pessoa é possível aposentar com mais de 10 mil reais, ganhando um salário mínimo. Acredito que nem todos que estiveram comigo lá, ou que estão aqui nessa vídeo aqui, estiveram lá na palestra. O que acontece? Hoje a pessoa que ganha um salário mínimo, né, e eu trouxe isso para as rádios aqui de Barreiras, aqui do oeste da Bahia, graças a Deus eu tenho atendido várias cidades aqui na Bahia, Pernambuco, tenho atendido, hoje mesmo um departamental de evangelismo fechou comigo em Aracaju, Sergipe, para mim ir lá fazer uma palestra também para eles lá no projeto lá deles. Então eu tenho andado por toda a Bahia, por exemplo, dificilmente eu fico sábado aqui em Barreiras, né? Eu estou sempre em algum lugar, eu vou, prego na igreja e à tarde eu acabo fazendo a palestra sobre educação financeira na perspectiva bíblica. Então esse dado por exemplo, a pessoa que ganha um salário mínimo hoje, ele ganha aí R$ 1.621. Ele tem tirado do salário dele 7,5%, que é a título do INSS. Então ele paga os R$ 121 e alguns centavos a título do INSS. É descontado do salário dele. E ele recebe aí R$ 1.500 líquido, R$ 1.499. Ele recebe líquido, né? Ou seja, infelizmente, não se consegue viver hoje no Brasil com R$ 1.499, né? Né? Nunca conseguiu se viver com salário mínimo, mas tem 70% dos brasileiros, e aqui é importante dizer isso para vocês, 70% dos empregados seletistas do Brasil ganham entre 1 e 2 salários mínimos, tá? Isso é dado, isso é fato, é realidade. Quando eu ando nos comércios das cidades do Nordeste e até de outros estados e faço a pesquisa, a 90% dos trabalhadores do comércio em geral, das lojinhas ou disso, daquilo, ele ganha o salário mais uma comissãozinha que ele tem por mês. Então, é a grande realidade. 70% dos brasileiros ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Aí, voltando, quem ganha um salário mínimo, tirando o valor do INSS, ele recebe R$ 1.499. Ele vai passar em torno aí, Jefferson e amigos, em torno aí de 40 anos a 45 anos trabalhando, se ele começa com 20 anos, se for homem é 45 anos, se for mulher 42, que aposenta com 62 e 65 anos, via de regra, ele vai passar 40 anos contribuindo para o INSS, 40, 45 anos para o INSS, e quando finalizar esses 40 anos de contribuição, Jefferson e amigos, ele vai ter direito a um benefício do INSS no valor de um salário mínimo. Ou seja, e ele não vai ter nenhum real no INSS. Ele vai ter apenas o direito de aposentar com um salário mínimo. E ele não tem um real no INSS. Apenas o direito da aposentadoria com um salário mínimo. Só que hoje, ele pegar o seguinte, esse mesmo valor de R$ 121, que é debitado lá a título do INSS, ele retirar do salário dele e viver com um pouco a menos, quem sabe fazendo alguns bicos para poder conseguir uma renda extra, tal, enfim, eu nunca falo para as pessoas que devam depender de apenas de uma única renda, né, de uma única fonte, porque, como dizem lá no Pernambuco, se a cacimba secar, pronto, aí tá difícil, né, tem que pegar, arrumar outra. E aí eu nunca digo, nunca dependa de uma única fonte de renda, tenha sempre uma, duas ou três, porque se uma secar, você tem outra. Então, se ele pegar esses R$ 1.499 que sobra para ele, e ele tirar R$ 121 e decidir hoje colocar no título público federal, por esses 40 anos, colocando todos os meses ali, bonitinho, né, sofrendo, vai ficar com R$ 1.380, né, R$ 1.379, e ele pega e coloca ali aquele 121, e todo mês ele faz isso. Com a taxa de juros que a gente tem hoje, vocês têm ideia de quanto é que ele terá acumulado nesses 40 anos? Alguém aí arrisca colocar no comentário quanto é que ele vai ter acumulado, né, no Tesouro Direto? Alguém aí arrisca colocar? E é dele o dinheiro? Ou seja, eu vou adiantar aqui até porque eu falei que só ia falar 10 minutos, já estou passando. E eu vou deixar vocês à vontade. A pessoa vai ter acumulado lá R$ 1.400.000 nesses 40 anos. E no valor de hoje, ele iria aposentar
hoje, já que 1.400.000 a taxa de 1% que você consegue em qualquer banco hoje ele receberia R$14 mil de renda todos os meses. Então, a grande maioria dos brasileiros, eles não são pobres, ou eles não têm dificuldade com a questão da renda, não é porque ganham pouco, ou não é porque porque são desorganizados e porque não têm educação financeira. Porque eu, de repente, estou falando para muitos aqui que, de repente, ganham 5 salários, 8 salários, 10 salários e pagam o teto do INSS. O teto do INSS hoje, para quem é seletista, é R$988. E se tivessem, e de repente estão trabalhando há 20, 30 anos na empresa, e que se tivessem fazendo essa contribuição fora do INSS, já estariam entre 3 e 5 milhões de reais acumulados e teriam uma renda hoje de R$50 mil sem fazer absolutamente nada. Então a questão é, de fato, educação financeira, é viver com um pouco menos daquilo que ganha. E é isso que eu faço há 26 anos, Javerson. Faço isso há 26 anos. Comecei com R$50 por mês. Né? Hoje faço em torno de R$2 mil por mês de investimento, todos os meses. Ou seja, com o objetivo de fazer isso por 30 anos, e já estou com 26 anos fazendo. Algumas pessoas em algumas palestras dizem assim, mas e se morrer? Se morrer, o importante é nós estarmos seguros com Cristo. E alguém vai ser beneficiado, mas você não vai passar por perrengues e de repente seus pais ou você passa hoje porque não exerceu a educação financeira. Para finalizar, nós temos hoje no Brasil excelentes médicos, excelentes doutores, bancários, advogados, profissionais liberais, que tiraram as melhores notas nas universidades, foram considerados os melhores alunos, mas infelizmente, Javerson, sabe o que acontece com eles? E até mesmo médicos e as pessoas profissionais de saúde, a grande maioria deles estão endividados. O que acontece? Mesmo esses profissionais, que são excelentes profissionais, tiraram as melhores notas, sempre foram admirados na faculdade, infelizmente, sempre vão ter dificuldade financeira, porque eles foram ensinados nas faculdades a serem bons alunos, a serem bons profissionais, mas não cuidar das suas finanças. Então, esse é o recado inicial que eu quero dar para vocês. Quero parabenizá-los por essa iniciativa, ao Javerson e a todos os nossos queridos amigos, irmãos aí de Formosa, que eu gosto muito da cidade. Inclusive, terça-feira passei por aí, essa terça agora, passei novamente por aí por Formosa. Parabenizar vocês aí por essa iniciativa. Aqui estou, inclusive, fazendo um grupo também aqui, o pessoal está mobilizando aqui, porque tem muitas pessoas que precisam ser ajudadas nessa questão, tá bom? Então, desejo meu abraço aí para vocês, que Deus abençoe, que façam todos prosperar. E se tiverem dúvidas aí, num outro momento, para a gente falar sobre endividamento, como sair do endividamento, como faço para poder investir, o que fazer, como fazer e de que forma fazer, me chama, que eu estou à disposição para poder contribuir de forma tranquila com vocês aí, tá bom? E tudo isso, Javerson, começa com a simples planilha, né? Eu costumo dizer que educação financeira, ela é muito mais do que planilhas. Ela é hábitos e costumes. Ou seja, se eu tenho um hábito destrutivo com o meu salário, eu nunca vou prosperar. Mas se eu tenho um hábito de economizar, de gastar menos que eu ganho, por exemplo, eu conheço aqui em Barreiras uma senhora que tem 70 anos e ela ganha um salário mínimo há 20 anos. E ela tem 30 mil investidos. Aí eu digo, qual é o segredo? Gasto menos do que eu ganho. Todo mês eu guardo um pouquinho. Obrigado, um abraço a todos, Deus abençoe. Deus seja louvado, queridos, pela vida do nosso querido irmão Everaldo. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, em breve a gente vai ter o irmão Everaldo aqui em Formosa novamente para falar para a gente pessoalmente. E agora você vai ouvir o nosso querido pastor Wallace. Hoje, o pastor Wallace, para nossa alegria, está com a gente aqui no Distrito Formosa Central. E está sendo uma bênção pura, sem mistura, tê-lo aqui com a gente no nosso distrito. O pastor Wallace tem uma vasta experiência no campo da mordomia. Há pouco tempo, eu tive a experiência de ouvi-lo falar sobre organização financeira e planejamento financeiro. E foi depois de ouvi-lo
que Deus colocou no meu coração o desejo de viver essa experiência de 21 dias de organização financeira e transformação da nossa mentalidade. Vamos agora ouvir o nosso pastor que trouxe uma mensagem muito especial para o nosso grupo. Muito obrigado, tá? Pelo convite. Eu, na verdade, queria até ter assistido a palestra anterior, mas estava ocupado e não pude. Mas depois, se estiver gravado, eu vou até querer assistir. Eu gosto muito desse assunto, eu acho ele muito importante. É um assunto que tem muito a ver com princípios cristãos, porque nós somos mordomos de Deus e, como tais, nós precisamos administrar bem esses recursos para que eles sejam uma bênção para nós e possamos usar também isso para socorrer pessoas que necessitam, favorecer, não é mesmo, a causa de Deus. E eu acho muito oportuno que esteja acontecendo, né, esse tipo de reunião e que haja tantas pessoas interessadas em desenvolverem essa arte, eu vou assim dizer, de administrar bem os seus recursos. Por incrível que pareça, Jesus ele falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Se você procurar ali, você vai ver. E talvez exatamente porque isso pode ser um empecilho muito grande. Alguns podem até ser bem-sucedidos financeiramente, mas acabam esquecendo quem é o originador da bênção. E outros, quem sabe, né, acabam dificultando o seu caminho e buscando alternativas aí perigosas por não saberem administrar bem esses recursos aí. Então, a administração financeira é algo que todos deveríamos dar atenção. Isso pode mudar a nossa vida em muitos aspectos. Eu sou um praticante disso, eu gosto de dar aula sobre isso, eu tenho seminários sobre isso daí, é uma área que eu gosto muito, atuei muitos anos na área da mordomia cristã, inclusive, né? E assim, o que eu queria dizer para você, nunca é tarde para você começar. Sempre você conseguirá usufruir, né, de um aprendizado e especialmente de colocá-lo em prática. E eu tenho certeza que algumas pessoas aqui, né, se já administram bem os seus recursos, querem aprimorar ainda mais, porque essa é uma área muito ampla, né? Isso envolve muitas coisas, envolve nossa fidelidade a Deus, envolve às vezes até problemas ou não dentro do casamento. Sabia que há estatísticas, né, que demonstram aí que boa parte dos casamentos enfrentam dificuldades e até divórcio em virtude de uma má administração financeira. Então, se você aprende, se você desenvolve o que você já tem, né? Porque tem pessoas, administro bem meus recursos, eu sou bem econômico e tal, mas não sabem investir, né? E assim, a economia vai te trazer bons resultados, mas para você ter uma diferença e potencializar os seus recursos, você tem que saber investir. E tem muita gente que não sabe investir, tem muitas pessoas que correm o risco de cair, né, em golpes, né, financeiros, porque quer cortar um caminho. Então, a educação financeira é a única maneira de você saber trilhar isso com segurança. E parabéns a vocês que estão aí envolvidos. Que Deus esteja realmente abençoando a todos vocês, né? E que vocês alcancem aí resultados proveitosos com essa jornada que estão experimentando aí, tá bom? Parabéns aí pela iniciativa. O nosso povo precisa de educação financeira e você é um estudioso, você gosta dessa área, tem, né, bons resultados na administração ali da sua casa, da sua família e está compartilhando, né, com outros mais aí, e esse é uma bênção. Deus esteja realmente estando à frente aí, abençoando a todos e que vocês tenham grandes conquistas, né? Deus é o dono do ouro, da prata, e Ele deseja que a gente vá bem e administre bem os recursos que Ele coloca nas nossas mãos, né? Que bênção, queridos irmãos! Deus seja louvado!
No nosso primeiro encontro, também tivemos a participação do nosso querido irmão Rairan. Rairan é o nosso tesoureiro na Igreja Central. Empreendedor, pai de um casal de filhos lindos, casado com a charada minha esposa, a Aline. Há pouco tempo eu compartilhei com o Rairan o livro Embaixadores do Reino. E olha só o que o Rairan falou pra gente nesse nosso primeiro encontro sobre a sua experiência de ter lido o livro Embaixadores do Reino. Só lembrando que este livro é um manual que nós vamos meditar nele durante a próxima semana. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Rairan, sou adventista do sétimo dia, sou empreendedor, tenho 31 anos. Eu vou contar um pouco o relato de o que mudou na minha vida, na verdade, após ter lido esse livro Embaixadores do Reino. Eu já tenho o costume de ler livros sobre administração, finanças, eu gosto muito desse tema, porém esse livro ele trouxe uma abordagem totalmente diferente do que eu já tinha visto em outros livros que eu já tinha lido. A abordagem que eu quero dizer é o seguinte: esse livro trouxe uma ideia de mordomia, não só de questão de administração, questão de investimentos, claro, ele traz isso também, mas a questão de mordomia que eu acho que é o principal, porque eles não mostram aqui o seguinte, que tudo que a gente tem aqui, a gente não é dono, a gente é apenas administrador por certo tempo, pelo tempo que Deus determina, que a gente fique administrando aquele bem ali. E quando a gente tem essa visão, automaticamente a gente vai querer fazer o melhor por aquilo que a gente esteja na frente. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente começa a atingir o sucesso. Por quê? O Espírito de Profecia nos traz que o segredo do sucesso é esforço humano, mas confiança no poder divino. E quando você tem essa visão que o livro nos traz, você vai se esforçar e o resto Deus vai fazer. Porque você vai começar a confiar que se você é empresário, a sua empresa não é sua, é de Deus, você apenas é mordomo dele, então você vai fazer o seu melhor e com certeza aquele versículo que está na Bíblia, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as suas coisas e as outras coisas que serão acrescentadas, vai acontecer na sua vida. Então assim, o que eu quero dizer é que esse livro realmente ele transformou o meu modo de pensar em relação a finanças, em relação à administração. E agora eu quero apresentar para vocês a programação da nossa segunda semana que estamos entrando nela. Então agora a gente vai para a apresentação da programação da segunda semana da nossa jornada de transformação e organização da vida financeira. Durante a semana a gente vai fornecer para vocês 4 capítulos do livro Embaixadores do Reino. No domingo você vai receber o capítulo 7, que tem como título Primeiros Passos para Organização Financeira. Na terça-feira, você vai receber o capítulo 8, que tem o título Como Fazer um Orçamento. Na quarta-feira, o capítulo 9, Vivendo Dentro do Orçamento. E na quinta-feira, o capítulo 10, Ajustando o Padrão de Vida. Para cada dia da semana, você vai receber também um vídeo com um resumo das partes mais importantes do capítulo. Essa semana vai ser uma semana muito especial, onde nós vamos ter o primeiro contato com a ferramenta que nós vamos usar para organizar a nossa vida financeira, que é uma planilha de organização financeira, onde você vai alimentar ela e ela já vai te dar pronto todos os resultados com relação à tua realidade financeira, se você está no vermelho, se você está no azul. A partir desse perfil traçado da nossa vida financeira, da nossa realidade financeira, a gente pode fazer o nosso planejamento. Se a gente está no vermelho, a gente precisa identificar onde estão aqueles drenos que estão vazando a nossa energia, o nosso recurso, o nosso tempo, traduzido em dinheiro. Porque para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa ter energia, a gente precisa ter tempo e vida. O dinheiro, ele não pode dizer para a gente aonde ele vai. É a gente que tem que dizer para o dinheiro antes dele chegar onde ele deve ir. Que você dedique essa semana, que essa semana seja uma semana que você medite nos conteúdos que você vai entrar em contato com ele. Vamos começar a mudar a nossa realidade financeira para a gente viver essa transformação e viver uma vida de abundância. Fique atento aí a todos os materiais que você vai receber essa semana no grupo, tá? Eu tenho certeza que Deus está nos abençoando e que a partir desta segunda semana a nossa vida financeira vai se tornar muito mais abundante. Deus tem bênçãos especiais reservadas
para quem tem sua vida financeira organizada. E a gente vai ficando por aqui e Deus vos abençoe grandemente, queridos.